Sejam bem-vindos no nosso canal de Direito da Inteligência de Negócios. Meu nome é João Eloy Olenick, eu sou especialista em tributação e hoje vou trazer para vocês um tema bastante importante dentro da questão de tributação das pessoas jurídicas, só que muitas vezes deixado de lado por profissionais e por empresários. Nós vamos falar hoje sobre o lucro arbitrado. Essa palavra arbitrado, obviamente, é derivada de arbitramento, causa nas pessoas que a escutam um preconceito. Ou seja, eles fazem uma ideia de que aquilo que está sendo arbitrado é sempre de cima para baixo e geralmente é feito pelo fisco. Isso não é realidade. Por quê? Porque nós temos a opção das pessoas jurídicas fazer a tributação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, usando o lucro arbitrado. Isso está previsto no artigo 531 do Regulamento do Imposto de Renda. A partir de 1º de janeiro de 95, se nós tivermos qualquer uma das hipóteses previstas em lei para se fazer o arbitramento, ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, pela autoridade fiscal, que é quando não se tem nenhum tipo de controle na empresa em relação à questão documental. Mas ele também pode ser adotado pelo próprio contribuinte, desde que o contribuinte reconheça e saiba qual é a sua receita bruta. Diante disso, nós temos, pelo esse artigo 531, que o lucro arbitrado é mais uma opção de tributação pelas pessoas jurídicas. Quais são os casos que poderá ocorrer o arbitramento? Nós temos aí definidas no artigo 531 do Imposto de Renda e elas decorrem sempre de situações que a empresa está passando em relação à questão de documentos ou até de registro contábil, de forma que, se a empresa, por exemplo, tiver uma contabilidade em que haja erros ou vícios, em que ela não se preste a fazer a determinação do lucro real, quando ela tem alguma situação de não publicação dos balanços e das outras demonstrações financeiras. Se ela fez uma opção errada pelo lucro presumido quando ela não poderia fazer, se, por exemplo, a empresa não registrar o livro diário ou o livro razão. Então, nesse caso, qualquer tipo dessas irregularidades faz com que, desde que a empresa tenha a receita bruta conhecida, ela possa fazer o arbitramento do seu lucro. Caso muito simples que eu posso passar para vocês é que a empresa é obrigada ao lucro real e ela tem que seguir o regime de competência. A única forma de apuração que nós temos que exige o regime de competência é o lucro real. Mas vamos supor que na contabilização ela acabe fazendo alguns registros utilizando o regime de caixa. Então isso é uma forma em que ela, por estar errada em seus registros, de acordo com o lucro real, ela pode fazer o arbitramento do seu lucro. Agora tem o seguinte, qual é a vantagem de se fazer o lucro arbitrado? O lucro arbitrado, ele tem uma sanção, um pedágio para quem vai fazer. O que seria isso? Seria adicionar para cálculo do imposto de renda 20% a mais na alíquota utilizada para a presunção. Então, por exemplo, para a indústria e comércio, a alíquota normal para o lucro presumido é 8% e no lucro arbitrado você vai pagar 9,6% para a presunção. Para a questão da contribuição social não muda absolutamente nada e é exatamente igual ao cálculo feito para o lucro presumido. Então o que nós temos aqui? Nós temos empresas que são obrigadas a fazer o lucro real em virtude de qualquer uma das formas que nós temos previstas em lei e também pelo seu faturamento. Hoje, por exemplo, o faturamento de 78 milhões seria o limite que nós teríamos para que a empresa fosse obrigada a fazer o lucro real. Então, se ela vai fazer o lucro real, ela vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre a sua efetiva margem de lucro.
Então vamos supor que seja uma empresa muito lucrativa e a margem dela seja em torno de 15% antes dos impostos e ela seja indústria e comércio. Então veja, se ela fizer pelo lucro real, ela vai pagar efetivamente sobre essa margem de lucro. Mas se ela fizer pelo lucro arbitrado, ela vai pagar sobre 9,6 apenas. Então ela vai ter um ganho tributário de todo o valor que ultrapassar a esse percentual. E ainda podemos ter a economia tributária falando-se em termos de PIS e COFINS. Por quê? Porque no lucro real nós temos alíquotas maiores para PIS e COFINS, só que permissão de crédito. No caso do lucro real, o PIS é de 1,65% e a